Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com o Box Model em CSS. Então hoje a gente vai conhecer o modelo que o CSS tem para que você defina os elementos, o espaço onde um elemento vai ser desenhado e os itens que compõem a formação desse espaço, em especial ao redor do conteúdo que a própria tag do elemento instrui o navegador a utilizar, né? Então, para isso eu preparei para vocês aqui um documento HTML, tá? Que ele referencia uma folha de estilo que está aqui, externa, né? E dentro desse documento HTML a gente tem 5 parágrafos, ok? Bem simples. E entre o terceiro e o quarto parágrafo a gente tem uma imagem também que está local aqui no nosso documento, né? E o segundo parágrafo, que está pintado de azul aqui, eu coloquei uma classe chamada exemplo, ok? E lá no CSS eu simplesmente aumentei um pouquinho a fonte para ficar mais agradável para vocês e pintei aquele parágrafo lá de azul, ok? E agora a gente quer entender um pouquinho melhor como funciona esse tal de Box Model, ok? Então o Box Model nada mais é que a maneira como a gente tem de controlar os elementos que circundam o conteúdo do nosso elemento, formando uma box, uma caixa, né, em formato retangular, né? E a gente pode controlar alguns elementos deste retângulo, né? Claramente a gente pode ver aqui que, apesar do conteúdo não ser retangular, né, ele está envolvido em torno de uma borda totalmente retangular. Então a primeira coisa que a gente pode colocar aqui no nosso conteúdo, né, para que a gente consiga visualizar o Box Model, é uma borda. Então a gente tem uma propriedade chamada border, ok? Que eu posso escrever 3 configurações aqui, que na verdade esse aqui é um atalho, né, para diversas configurações de borda, mas aqui eu posso fazer rapidamente uma borda. Então, por exemplo, se eu disser aqui, o meu primeiro parâmetro é um parâmetro de espessura. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 2 pixels de espessura. O meu segundo elemento é o estilo da minha borda. Então, por enquanto eu vou usar a borda sólida, ok? Uma linha sólida de fora a fora. E o meu terceiro elemento é uma cor. Vamos colocar aqui, por exemplo, vermelho. Então, ao salvar aqui, vocês vão ver, eu vou aumentar um pouquinho, 2 pixels deve ter ficado pequeno aí para vocês, 5 pixels deve ter ficado melhor, ok? Vocês devem estar vendo aí. Então, agora o que eu defini? Eu defini uma borda de 5 pixels, né, no estilo sólida, na cor vermelha, em torno deste elemento de parágrafo, cuja classe é exemplo, né, que é o nosso aqui, primeiro, segundo parágrafo, ok? Então, claramente vocês veem isso sendo aplicado, tá? Eu posso fazer dessa maneira, né, ou claramente, né, eu posso mudar cada uma das propriedades separadamente. Então, eu posso usar border width, ok? Colocar os 5 pixels aqui. Posso usar border style e colocar o solid aqui, e posso usar border color e colocar a cor aqui, sem nenhum problema. Vocês vão perceber que é exatamente a mesma coisa, eu tenho exatamente o mesmo resultado, tá? Isso aqui é somente um atalho, uma maneira de simplificar isso aqui, né? Mas tem diversas outras coisas que eu posso fazer aqui, né? A minha borda, ao invés de ser sólida, eu posso, por exemplo, ter uma borda pontilhada. Ou eu posso ter uma borda tracejada, ok? Eu posso ter diversos outros tipos, como eu posso também dizer que eu não quero borda nenhuma para um elemento que já tenha, por exemplo, ou que herde uma borda, por exemplo, né? Então, vocês podem procurar, você vai ter mais alguns tipos de bordas, apesar dessas que eu mostrei serem realmente as mais comuns, tá? Vamos voltar aqui a borda para sólida.
E outra coisa que a gente costuma usar bastante para a borda, e aí ela não faz parte daquele atalho, né, é a propriedade border radius, ok? Isso aqui é o raio de arredondamento da minha borda. Então, se eu disser 0, né, é o valor padrão. Vocês vão ver que não tem nenhum arredondamento. Se eu coloco, por exemplo, 10 pixels, vocês vão ver que a borda já está ligeiramente arredondada. Conforme eu vou aumentando esse valor, né, obviamente a gente vai ter um arredondamento mais massivo, né? Perceba que ele não ele pode ficar por trás do conteúdo, ok? Ele não limita o espaço do conteúdo, ele é somente uma marcação visual, tá? Eu posso também definir isso aqui em porcentagem, então, por exemplo, eu quero uma borda de 10%, ou você pode também fazer o que é bastante comum de se fazer, uma borda de 50%, e aí você vai ter exatamente uma elipse, caso o seu box for um retângulo. Se o seu box for um quadrado, você vai ter um círculo exato, ok? Então essa é uma maneira interessante da gente também criar aí círculos e elipses no nosso documento, né? Ok? Então o primeiro elemento que a gente consegue controlar, então, em relação ao a nossa página nossos elementos, né, ao retângulo que envolve nossos elementos, é a borda. Eu vou deixar essa borda aqui em uma linha só e a gente vai dar sequência. O próximo elemento que eu posso controlar aqui na minha página, nos meus elementos, além da borda, é um elemento que ele vai para fora das bordas, é um espaçamento para fora das bordas. Eu chamo esse espaçamento de margem, ok? Então, se eu vier aqui e disser que esse elemento tem 15 pixels de margem, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que, diferente dos outros parágrafos, esse parágrafo recebe um espaçamento tanto de um lado quanto do outro, e esse espaçamento é exatamente de 15 pixels, tá? Talvez com 15 vocês não tenham notado, mas se a gente fizer um espaçamento maior, uma margem maior, vocês vão notar que essa margem também foi aplicada acima e abaixo, né? Ela foi aplicada em todos os lados, né? Não precisa ser assim, tá? Se eu indicar dois lados, então, por exemplo, dois valores, né? Se eu indicar, por exemplo, 10 e 50, vocês vão ver que o 10 ele foi aplicado na vertical e o 50 ele foi aplicado na horizontal. Obviamente eu poderia ter deixado 0 se eu quisesse somente na horizontal, ok? E da mesma maneira, se você quiser, você pode definir separadamente, né? Então, desta maneira aqui, eu tenho os 4 lados sem borda, né? E se eu fizer aqui, por exemplo, o terceiro elemento, somente, né, você vai ver que ele recebeu uma margem abaixo. Então, como é que eu sei que o terceiro é para baixo? Ele sempre começa o primeiro elemento acima, tá? E depois ele segue em sentido horário. Então, o primeiro é para cima, o segundo é para a direita, o terceiro é para baixo e o quarto é para a esquerda, ok? Então, se a gente quisesse também a esquerda, vocês vão ver que a gente conseguiu agora só nesses dois cantos e não nos demais, ok? Obviamente que isso aqui também é um atalho, né? Eu posso escrever as margens individualmente usando, por exemplo, margem top de 20 pixels, por exemplo. Então agora eu defini 20, vamos colocar mais aqui, 50 pixels, ok? Então eu defini aqui a margem só de cima. Se eu usar right, eu tenho somente na direita. Se eu usar bottom, eu tenho somente abaixo. E se eu usar left, eu tenho somente a esquerda, ok? Essa mesma ideia a gente pode usar na borda. Então, por exemplo, né, digamos que eu quero que a minha borda esteja
somente abaixo, ok? Então você pode dizer também estes 4 valores separadamente para cada elemento da borda, tá? Sem nenhum problema, inclusive fazendo aquele esquema de pegar e você pode fazer cada lado da borda de uma cor diferente dessa maneira, tá? Então essa é uma maneira também bem interessante de você controlar isso. O Border Radius também permite que você arredonde somente um dos lados ou cada lado conforme for mais adequado para você, tá? Então, o segundo elemento que a gente tem aqui é o elemento de margem, ok? Só que eu vou deixar todas as margens iguais, tá? Maravilha. O próximo elemento que a gente tem é o elemento chamado padding, ok? Padding, uma tradução possível, né, para padding seria espaçamento ou alguma coisa do tipo, tá? Mas enchimento, alguma coisa do tipo. Mas padding, ela é como se fosse uma margem, porém ela está para dentro da borda, ok? E ela já vai refletir a cor de fundo, né, o elemento de fundo que você escolheu. Percebam que o fundo que a gente colocou, ele ficou da borda para dentro, né, e a margem não recebeu essa cor. Quando a gente usa padding, eu vou colocar aqui um padding de 20 pixels, percebam que o elemento recebeu esse espaçamento para dentro, né, dos 4 lados, e este espaço do padding ele respeitou a cor de fundo, ok? Então, margem é para fora da borda, padding é para dentro da borda, ok? Vamos fazer um pouquinho maior para acho que fica mais fácil de perceber, ok? Então, esses 3 elementos, né? A borda, a margem e o padding formam o que o CSS chama de box model, o modelo de caixa do CSS. Tá? Então agora a gente vai estudar um pouquinho, né, como analisar isso dentro do navegador no nosso dia a dia. Né? Então eu vou abrir aquele mesma página aqui num espaço maior. Vamos analisar um pouquinho como é que a gente interpreta isso aqui no navegador, né? Então, primeira vez eu vou mostrar para vocês aqui, você vai no seu navegador em mais ferramentas, essa opção aqui chamada ferramentas do desenvolvedor. Essa ferramenta permite que a gente analise diversas coisas, né, dentro da nossa página e que a gente possa depurar para tentar encontrar quais são os problemas, tá? Você pode ter esse mesmo menu apertando o Ctrl Shift I, mas também a tecla F12 vai te dar a mesma opção, ok? Quando você fizer isso, ele vai abrir para você um menu, pode ser que ele abra embaixo, pode ser que ele abra em cima. Vai ter uma listinha dos elementos da sua página, que conforme você vai passando o mouse no elemento aqui, ele vai te indicando esse elemento na sua página. Então percebam, estou com o mouse no primeiro parágrafo, agora no segundo, agora no terceiro, ok? Você também pode fazer o contrário, vir aqui neste ícone, pegar um elemento qualquer e selecioná-lo. Então eu vou pegar aqui esse nosso elemento, tá? Percebam que ele vem selecionado aqui. E aí ele mostra para você, entre outras coisas, as propriedades CSS aplicadas a esse elemento, né? Então você vai ver que ele tem herdado de body o tamanho da fonte, né? Foi exatamente uma configuração que a gente fez no estilo de body. Perceba que ele já me diz aqui, ó, que está em Style CSS. Depois, ele tem uma configuração para o parágrafo que vem da folha de estilo do navegador, User Agent. Okay? Então, ele recebeu do navegador esta configuração toda aqui. E ele recebeu em style.css, através desse seletor da classe exemplo, esta configuração aqui. Foi justamente a configuração que a gente fez, né? E aí ele te dá aqui do lado também uma visualização de
como está o estado deste elemento, né? Então aqui, se a gente colocar exibir todos, você vai ver todas as propriedades CSS para esse elemento, quais são os valores atuais. Se você tirar o exibir todos, ele vai mostrar só o que foi alterado, né? Então, por exemplo, ele está te dizendo que a cor de fundo ela foi alterada em algum momento e está azul. Se você clicar aqui, você vai ver aonde foi que alterou ela. Foi no Style CSS linha 5. Tá? E aí você consegue controlar bem tranquilamente qual é o estado do seu objeto. Mas a nossa intenção principal aqui é entender exatamente o nosso box model aqui. Ó, tá? Então isso aqui vai nos ajudar demais a entender como funciona o nosso box model. Então, esta primeira posição aqui está me dizendo qual é o tamanho atual do elemento. Então, o tamanho do elemento é 760 pixels por 46. E depois ele te diz o tamanho do conteúdo, né? Ok? Depois, o padding, percebam que ele te destaca lá, né? A cor que está aqui é a cor que vai ficar lá. Então, perceba que ele ficou um azulzinho claro aqui, azulzinho claro lá. Depois, no padding, né? 25 para cima, 25 de cada lado, ele ficou verdinho lá também, no navegador. Depois, a nossa borda, né? Ele mostra exatamente a nossa borda e qual a medida, e a nossa margem e qual a medida, que no caso aqui é 50 pixels para todo mundo. Tá? Essa é uma maneira fácil de você enxergar como ficou o box model para cada um dos nossos elementos. Ok? Uma coisa importante sobre isso, né, é que, historicamente, os navegadores, eles entendem, né, que se você definir uma largura e uma altura, obviamente, a mesma ideia para um elemento, ele vai contar essa largura de acordo com o modelo chamado caixa de conteúdo, Content Box. Isso quer dizer o quê? Se eu definir que um elemento ele tem 200 pixels, ele vai ter 200 pixels do início do seu conteúdo até o final do seu conteúdo, tá? Como esse gráfico aqui está mostrando para a gente. Isso quer dizer que se você disser que um elemento tem 200 de largura e colocar uma borda de 5 pixels de cada lado, ele vai ocupar 210 pixels de largura, porque ele vai colocar mais 5 de cada lado. Tá? Isso pode ser um inferno para você fazer as contas quando você quiser posicionar um elemento corretamente. Tá? Mas é assim o comportamento padrão. Vamos ver como isso funciona lá, vamos simular no nosso exemplo e vamos ver como é que isso fica. Né? Então, eu vou ensinar para vocês agora uma propriedade que me permite alterar a largura e a altura do elemento, mesmo a gente não tendo mais detalhes de como isso funciona, isso virá num vídeo posterior. Eu tenho aqui uma propriedade chamada width, ok? Então, o width indica para mim a largura de um elemento. Ele não vai funcionar para todos os elementos, ele vai funcionar em algumas situações específicas, a gente vai voltar nesse assunto posteriormente. Mas nesse momento aqui, ele serve para a gente, tá? Ó, só para a gente voltar lá, ó. Nosso elemento tem 760 de largura aqui, né? Óbvio que se a minha janela estiver menor, né? Ele vai ter menos. Então, a gente não sabe exatamente quanto tem lá naquela telinha menorzinha que a gente está usando, né? Então, nós não vamos poder tomar como base isso aqui. Então, nós vamos ter que usar aqui uma largura, eu quero que seja um pouquinho menor do que essa, né? Então, eu suponho aqui que com 250 pixels a gente vai ter um tamanho bacana. Vamos fazer um teste? Então, percebam que já sobrou um espacinho aqui, né? Mas ainda está muito, eu quero menor ainda, 200. Ok, então agora eu defini, tá claro, né, que a gente não está usando a largura toda aqui, eu defini que a gente vai ter uma largura de 200 pixels. Então vamos entender agora como é que isso aqui reflete aqui no navegador, né? Então agora, percebam aqui, ó, ele diz pra gente aqui uma largura de 200 pixels. Só que esse 200 pixels ele é aplicado
somente ao conteúdo, ok? Então percebam claramente ali, ó, que meu 200, pela cor, né, ó, prestem atenção, ele começa mais ou menos aqui e termina mais ou menos aqui, ó, os 200 pixels, ok? E esse box vai ocupar esses 200 mais 25 de cada lado, mais 5 de cada lado, mais 50 de cada lado por conta da margem, ok? Então ele vai usar um espaço muito maior do que aquele que você definiu, o que pode muitas vezes te confundir de alguma maneira, tá? O que eu vou fazer aqui para exemplificar, né? Então eu vou pegar aqui, vou colocar no segundo parágrafo uma classe que eu vou chamar de exemplo 2, ok? Então eu dei uma classe para o segundo elemento, vou pegar essa estilização desse exemplo, vou colar igualzinho no exemplo 2, ok? Vou fazer um exemplo 2 basicamente com a mesma estilização. Só que agora, né, nesse exemplo 2, eu vou mudar a maneira como o navegador trata o box model. Então, eu tenho aqui, né, como dizer para o navegador que para esse elemento eu não quero usar esse modelo chamado content box. Eu quero usar um modelo onde, a partir do momento que eu defina uma largura, essa largura inclua já as bordas e os paddings. Só não inclua, obviamente, as margens, porque margem sempre é algo que dá a ideia de estar fora, né? Mas borda e padding a gente pode considerar que esteja para dentro, né? E como é que eu faço para mudar essa abordagem do navegador, né? E dizer para ele que borda e padding eu quero para dentro, né? Eu faço isso, né? Perceba que eu estou na mesma configuração, dizendo para ele agora que a propriedade box sizing, né? Então, o quadrado da minha tela vai ser a opção de border box, caixa de borda. Então, ó, percebam agora, né, que os meus 200 pixels reservaram bem menos espaço, bem menos largura para esse elemento. Se a gente olhar aqui com mais atenção, né, esse elemento, a gente vai ver agora, vamos pegar este aqui específico, que a gente vai ter só 140 de largura, enquanto esse aqui tinha os 200 que a gente definiu. Porém, né, esses 140 de largura, se você somar com mais 50 dos paddings, dá 190, com mais 10 da borda, dá os 200 que a gente definiu. Tá? Então, neste modelo, a gente tem borda mais padding mais conteúdo, vai dar a largura do elemento. Tá? Se a gente, obviamente, tirar aquela propriedade, né, do border box, eu posso estimar isso aqui no navegador só desmarcando aqui, ó, ele para de aplicar, a gente tem a diferença, note lá, né, 140 ou 200, de acordo com eu ter ou não essa propriedade aqui setada no meu elemento, ok? Então é muito importante a gente entender também, além, né, de entender como funcionam as margens, os paddings e as bordas, entender também como isso vai afetar a medida do elemento, tá? E aí, só para a gente terminar de uma maneira bacana, eu vou tirar essa estilização aqui do exemplo 2, a gente não precisa mais. A gente pode fazer uma graça aqui, né? E aprender como a gente pode fazer deixa eu deixar um pouquinho mais largo aqui, 250, vai ficar melhor. Como é que a gente pode fazer as caixas dos nossos elementos ficarem um pouquinho mais decoradas, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é usar, por exemplo, a propriedade box shadow, que ela vai permitir fazer um sombreamento no meu elemento, tá? Como vai funcionar o sombreamento? O sombreamento, ele vai funcionar passando aqui 5 elementos para esta propriedade, tá? O primeiro elemento que a gente vai passar
é um deslocamento que ele é horizontal. Tá? Então, digamos que eu vou fazer um deslocamento aqui de, deixa eu pensar, 10 pixels, ok? E vou fazer o meu segundo elemento, que é um deslocamento agora vertical. Vou colocar também 10 pixels, ok? Vou pular as duas próximas propriedades, que a gente já volta nelas, e a próxima opção eu vou colocar uma cor. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, preto. Então o que eu disse? Eu quero uma sombra que ela desloca 10 na horizontal, 10 na vertical e fica em cor preta. Então eu vou salvar e olhem lá, a gente conseguiu, né, 10 pixels aqui, 10 pixels aqui e colocamos uma borda. Obviamente, né, que eu posso controlar normalmente esses valores, né? Então agora eu deixei 25 aqui, 10 aqui, né? Então ele deslocou mais. E claro, né, que se eu tornar esses valores negativos, a borda vai para o lado invertido, né? Então, em vez de vir à direita, ela vem para a esquerda. Ou, em vez de vir abaixo, ela vem acima. Okay? Então eu posso fazer isso usando valores negativos. Okay? Então deixa eu voltar essa borda aqui para um valor mais aceitável. Ok? Essa sombra, né? Não essa borda, essa sombra. Percebam que ela independe da borda, né? Se eu quiser tirar a borda aqui, não tem nenhum problema. Tá? Se eu quiser tirar o fundo, também não tem nenhum problema. Tudo isso é possível de se fazer para ganhar alguns efeitos bem bacanas. Tá? Vou deixar aqui por enquanto, porque ela ajuda a ilustrar exatamente o que está acontecendo. Esses dois elementos que faltaram, tá, são o desfoque e a expansão. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, primeiro, de desfoque. Então digamos que eu, em vez de ficar zero desfoque, né, que é uma sombra exatamente opaca, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 pixels de desfoque. Quando eu faço isso, percebam que a minha borda, né, ela recebe um tipo de desfoque, né, um blur, um efeito blur, aí para quem gosta de computação gráfica. Né? Isso é bem bacana. Tá? Depois, o próximo elemento é um elemento de expansão. Tá? Então, se eu disser aqui que esse elemento vai se expandir por 10 pixels, vocês percebam que essa sombra ela vai crescer. Né? É um pouquinho difícil, às vezes, de entender o que faz a expansão, mas a melhor maneira de entender o que faz a expansão é você deixar essa sombra posicionada exatamente embaixo do objeto, sem desfoque, e expandir ela por uma quantidade de pixels. Aí você vai entender exatamente o que é. Então eu deixei sem deslocamento, ela está escondida embaixo do objeto. Mas como ela tem uma expansão, percebam que ela cresce em todos os lados da mesma forma. Né? Agora, se eu deslocar, né, aí eu consigo deslocar 15 aqui, mais 15 aqui, você vai conseguir perceber, né, que ela deslocou 15 para cá, deslocou 15 para cá, mas cresceu 20 para todos os lados. Né? Se esse valor for menor, né, aí você acaba não conseguindo enxergar, ele esconde, apesar da sombra ser maior do que o próprio objeto. Né? Então façam bastante teste com isso aqui que vocês vão entender. Obviamente eu posso usar todas elas em conjunto, né? Preciso colocar um valor em pixels aqui. Vou colocar maior aqui, porque não dá para ver direito com 5. E, obviamente, posso usar outras cores, né? Então posso usar um valor mais cinza, mais acinzentado, para ter um resultado mais discreto, ou posso até fazer coisas não tão convencionais, como fazer uma sombra de qualquer outra cor, ou, enfim. Né? Fica ao critério do designer. Né? Uma coisa que o pessoal gosta de fazer muito, né? É vir aqui, por exemplo, e usar... Vamos fazer um teste aqui. Vamos usar...
eu não vou deslocar esse elemento para a direita, vou deslocar 15 pixels para baixo. Então, não vou deslocar na horizontal, vou deslocar só para baixo. Então, eu quero que ela desça. E eu vou fazer algum nível de desfoque. Vou colocar 10 pixels. E também vou fazer ela expandir um pouquinho, mas tem que ser menos do que o valor que eu desloquei. Então, vou colocar, por exemplo, 8 pixels. Só que eu quero retrair, né? Eu não quero expandir, eu quero retrair. Então, eu uso um valor negativo aqui. E aí eu posso colocar um cinza. Vou colocar um cinza mais escuro. E vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, percebam, eu consegui fazer uma sombra num formato que parece um botão, né? Ó, ela não chega nessa lateral. Vamos aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que vai ficar melhor de visualizar. Descer um pouquinho mais, né? Então, percebam, ela não chega desse lado, por causa da redução, né? Não chega desse lado aqui também. E não se desloca na horizontal, somente na vertical. E aí você consegue um efeito bem bacana, dá para fazer coisas bem interessantes, né? E obviamente, né, você pode colocar quantas sombras você quiser, separando a próxima sombra por vírgula, tá? Se você for fazer isso, sugiro que você faça um em cada linha, né? Fica mais fácil de enxergar. Então, por exemplo, digamos que além dessa sombra aqui, eu queira, por exemplo, uma sombra... É difícil outra sombra que combine com essa, né? Mas eu vou fazer uma, provavelmente não vai combinar, não. Vamos colocar ela sem deslocamento, vamos colocar sem desfoque, e eu vou colocar uma expansão de 5 pixels e vou colocar branco. Vamos ver se isso vai dar certo. Ok? Eu acho que não ficou legal. O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver. Então, ela não deslocou, não desfocou. Deixa eu aumentar isso aqui. Não, minha ideia aqui não foi boa. Não foi boa, não deu certo. É porque ela está depois, né? Se ela tivesse antes, acho que ficaria melhor. Então, deixa eu ver. Se eu colocar ela antes. Então agora, né, esses 50 pixels ficaram muito, os 5 pixels que eu imaginei, agora sim, ó, percebam que ele fez a bordinha antes e depois colocou a sombra. Então a sequência aqui, ela conta, né? Então, se em vez de colocar aqui o branco, que está confundindo com o fundo, eu colocar um amarelo, vocês vão ver exatamente o que eu fiz, né? Então eu adicionei essa borda em torno, né? Essa sombra, então são 5 pixels de expansão, sem desfoque, sem deslocamento, amarelo, e depois a sombra descendo aqui. Então você pode combinar, pode fazer quantas sombras você quiser para tentar conseguir fazer uma aparência que te agrade, ok? Obviamente que tudo isso aqui continua valendo as outras coisas, então poderia, por exemplo, estar fazendo aqui o border radius aqui, por exemplo, de 20 pixels e tudo continuaria funcionando normalmente, ok? Sem nenhum problema, tudo isso aqui funcionaria de forma bem ok, tá? Então, essa é a principal ideia, né? Obviamente, tudo que eu falei aqui vale para imagens também, tá? Não tem nada aqui que não vá refletir para a imagem. Borda, padding, pode usar à vontade sem nenhum problema, ok? Então hoje a gente teve o nosso primeiro contato sobre como, né, a gente pode controlar um pouco mais, né, o tamanho do nosso elemento, pensando agora que de alguma maneira há um box, né, um quadrado em volta, um retângulo em volta do elemento, e que nesse retângulo a gente pode trabalhar com margens, com borda e com o padding para controlar como o meu elemento é desenhado dentro desse box, né? Então, muito obrigado por assistir essa aula e até a nossa próxima aula.